Boa noite, amados e queridos irmãos, a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos refletir mais uma vez nessa noite, palavra do nosso Deus, o que Ele tem para nos dizer e nos instruir nessa noite. Na semana passada nós refletimos em João capítulo 3 e hoje nós vamos continuar no livro de João, desta vez no capítulo 20, versículos 29 a 31. Na semana passada à noite nós vimos em João 3 o encontro de Nicodemos com Jesus, um religioso, dentre os religiosos de um povo religioso. Ele era mestre dos fariseus, que faziam parte do povo judeu, e diante de Jesus demonstrou que não conhecia Deus de fato, não conhecia a palavra como deveria. E nosso Senhor Jesus, naquela ocasião, mostrou a ele e a nós a necessidade e a importância de se nascer de novo. Eu espero que tenha edificado os irmãos. E aproveitando o ensejo, só corrigindo a informação que eu dei semana passada, eu disse que a palavra Rabi, onde Nicodemos trata Jesus, chama Jesus de Rabi, eu disse que ela era mestre em grego, mas na verdade é hebraico. A palavra Rabi é em hebraico e significa mestre. Só fazendo essa pequena correção aí. Então, em João capítulo 20, o livro de João ele tem algumas particularidades, ele tem algumas informações muito relevantes que Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos chamados também de sinóticos, eles não possuem. E João, por ter sido testemunha ocular e muito próximo a Jesus, Mateus também foi, né? Mateus, um dos publicano, coletor de impostos que estava com Jesus, foi testemunha ocular. Mas o evangelho de Mateus foi inspirado no de Marcos. E Lucas, a gente sabe que Marcos e Lucas não conviveram com Jesus. Mateus sim, mas Mateus ele escreveu o seu evangelho inspirado no de Marcos. Porém, João, além de também beber de algumas fontes de Marcos e dos outros, João ele escreve com uma paixão poética um pouco diferente. Eu gosto muito do livro de João. E o livro de João tem alguns detalhes que outros livros não têm sobre a história que Jesus vivenciou na Terra e sobre algumas informações também que nós vamos continuar conhecendo. João capítulo 20, versículos 29, 30 e 31 dizem o seguinte: Na verdade, começando no versículo 29, disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa noite, pela graça, pela misericórdia do Senhor, pelo dia que tivemos. E estamos, ó Deus, avançando nesse isolamento social, nessa quarentena, clamando ao Senhor que as coisas possam melhorar a partir dessa semana. Que Deus, a nossa população possa lidar bem com as liberações. Que, ó Deus, nós possamos muito em breve voltar ao templo e cultuar ao Senhor. Obrigado por essa palavra, por essa passagem, por esse livro de João, um livro maravilhoso. E que o Senhor Deus esteja nos instruindo nessa noite conforme a tua vontade. Louvado seja o teu santo nome, e edifica no Senhor conforme aquilo que é da tua vontade, aquilo que é do teu querer. Consagramos nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus, obrigado e amém, Deus. Irmãos, avançando os dias e semanas que nós estamos passando, vendo o ano passar muito rápido, já estamos nos aproximando do final de maio e o meio do ano já está chegando, e por mais que o ano esteja passando, a gente fica com aquela aflição de que a gente não está vivendo como gostaria, e realmente ninguém está vivendo esse ano como gostaria, devido ao que tem acontecido. E mesmo diante de todo esse cenário mais calmo, sereno e tranquilo dos crentes, dos irmãos em Cristo, os mais fiéis e servos de Deus, eles podem começar a sentir mais dificuldades de enfrentar esses dias. A gente demonstra uma força, a gente demonstra uma certa resistência, uma certa resiliência, mas vão avançando os dias, as semanas, os meses, e a gente começa a ficar um pouco tenso.
E a gente sempre tem que estar trazendo à nossa memória aquilo que nos traz paz, exercitando a nossa fé e a nossa tranquilidade, paciência, as virtudes que o Senhor tem nos dado. Notícias de vacinas, tratamentos sendo desenvolvidos nos animam, nos deixam bem animados e eufóricos, mas para ficarem prontas, essas vacinas, esses medicamentos ainda demoram. Não sabemos quantos meses. O mundo todo está se organizando para dar-nos uma resposta o mais breve possível. E sempre na iminência de se findar o isolamento, que se estende a cada dia mais, pessoas não respeitando a quarentena. E aí, por mais que a gente tenha o ânimo de um lado, a gente desanima do outro. E, e, e se a gente não se cuidar, a gente acaba sendo levado pela correnteza e levado pela onda. E tem sido e ainda será complicado, irmãos. Eu gostaria de chegar aqui e dizer que a gente vai voltar semana que vem. Mas a gente espera informações das autoridades da saúde, a gente espera evoluir. Parece que essa semana em nossa cidade vai haver algumas liberações. Vamos ver como a população vai se portar, vamos ver como a sociedade vai se comportar diante disso tudo. E se for positivo, se for bem responsável essa volta, a tendência é a gente conseguir ser liberado o quanto antes. Mas se as pessoas forem responsáveis, se a gente não conseguir se unir, como eu falei hoje de manhã cedo, se a gente não conseguir lutar pelo objetivo em comum de vencer os problemas e realmente querer passar das crises da melhor maneira possível, a gente não vai conseguir sair dessa o quanto antes. Então, por isso que a gente precisa, além de fé, força, foco, esperança em Deus, cumprir a nossa parte, a nossa função como cristãos, como cidadãos, é aquilo que nos cabe. Então tem sido e ainda será muito complicado. Porém, por mais difícil que seja, a gente sempre tem que lembrar que no Senhor nós podemos esperar pelo melhor sempre, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a gente precisa permanecer firme, fiel ao que Deus tem em nós através de nós. Nós não dependemos do mundo, nós não dependemos de cientistas, nós não dependemos de políticos, nós dependemos única e exclusivamente do nosso Senhor Deus. É claro que médicos, políticos, toda a sociedade organizada, ela é instrumento de Deus para a edificação da tua igreja, edificação do teu povo também. Nós precisamos das relações interpessoais que nós temos com as pessoas para a gente crescer e fazer crescer. Porém, a nossa força, a nossa dependência está em nosso Deus. É nele que nós devemos depositar a nossa fé, a nossa esperança. Então, tá difícil? Tá. Ficará difícil? Ficará. Mas não esmoreça. Permaneça firme. Permaneça confiante na graça de nosso Senhor Deus em Cristo Jesus, no Espírito Santo dele que nos foi dado. E permaneçamos firmes e fiéis, independentes das circunstâncias e das adversidades. E pensando nisso, refletindo nisso ao longo da semana, é que esse texto me veio à mente. Estava estudando sobre os evangelhos, estudando as informações sobre algumas coisas teológicas sobre os evangelhos, e o versículo em especial, o versículo 31, me saltou aos olhos e fui olhar esse versículo e, pensando numa mensagem, trazer algo reflexivo para os irmãos, eu pensei em pegar esses 3 versículos para nos trazer lições valiosíssimas nesses versículos que nós precisamos aplicar nesses dias que estão sendo difíceis e nos próximos que serão. Serão dias difíceis, serão tempos difíceis. Porém, a nossa fé em Cristo Jesus, o Espírito Santo dele que nos foi dado, e o amor e o cuidado do nosso Pai nos fortalecem, nos dão forças para ir além. E eu queria trazer 3 lições nesses versos. E a primeira lição, no versículo 29, é que a felicidade da fé não se baseia naquilo que vemos ou sentimos. A gente tem a necessidade de ver as coisas acontecendo, de sentir as coisas acontecendo. Mas a fé, ela vai além daquilo que a gente sente e daquilo que a gente vê. Lendo o versículo 29, mais uma vez, nos é dito o seguinte: disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram
e creram. Essas palavras foram ditas por Jesus ao apóstolo Tomé, também conhecido como Dídimo. Eu, particularmente, não julgo Tomé. Tomé, aqui nessa situação, ele disse que só acreditaria que Jesus realmente ressuscitou se ele colocasse, se ele visse as feridas e as marcas, se ele tivesse realmente a convicção de que era Jesus e colocasse os dedos dele nas feridas. Você pode ver isso nos versículos anteriores a esse. E aí, quando Jesus apareceu para ele, o versículo 28, ele diz: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus vira e fala para ele o que a gente vê no versículo 19, versículo 29, porque me viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. E eu já vi muitas pessoas criticando e desdenhando de Tomé por isso, mas eu particularmente não julgo. Eu não julgo. Por quê? Porque eu me identifico um pouco com Tomé. Como eu disse, João é o meu autor, meu apóstolo favorito. Eu amo ler o livro de João, pela maneira como ele descreve o evangelho, como ele fala de Jesus, os detalhes que ele conta, a paixão com que ele escreve. Então eu gosto muito de João, do apóstolo João. Mas eu me identifico com Tomé. Eu sou muito racional. Eu preciso ver. E isso tem mudado na minha vida. Graças a Deus, a fé em Cristo Jesus tem transformado a minha fé cada vez mais, tem aumentado e evoluído a minha fé, e eu tenho tido menos necessidades de ver, tocar e sentir, e mais viver pelo prisma e olhar da fé. Mas eu me identifico com Tomé, e essas palavras de Jesus para ele eu trago violentamente para mim. Eu não posso crer somente naquilo que eu vejo. Depois que eu comecei a frequentar uma igreja batista, por volta dos meus 12 anos de idade, na minha adolescência, depois que eu comecei a frequentar a igreja e conheci o evangelho, eu levei 3 anos para me converter. Eu fui me converter com 15 anos de idade. Eu fiquei 3 anos frequentando, ouvindo, estudando, aprendendo, para depois realmente tomar uma decisão. E foi o mesmo tempo que Tomé levou para chegar a esse momento aqui no versículo 28, Senhor meu e Deus meu, de realmente reconhecer Jesus como Deus de sua vida. Foram 3 anos aproximadamente que Jesus ficou com ele. Então eu me identifico nesse aspecto também. A verdadeira fé, meus irmãos, ela não pode se basear naquilo que nós podemos ver, né? Porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Isso está descrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mas naquilo que já sabemos do Senhor. A nossa fé ela precisa ser firmada, não naquilo que eu vejo, naquilo que eu faço, naquilo que eu sinto, mas naquilo que Ele fez e que veio até a mim pela pregação da mensagem do Evangelho e pela leitura da palavra. É muito importante a gente entender isso, porque a gente tem a tendência a desejar demais o ver. Eu ouço algumas pessoas até mesmo dizendo, no que diz respeito ao perdão, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não sinto nada pela pessoa. E amar também não é um sentimento, é uma ação, é uma atitude. O perdão também é uma atitude, é uma ação, não é um sentimento. Da mesma maneira, de modo semelhante, a fé não é algo que eu sinto, não é algo que eu vejo, não é algo que eu possa tocar. É algo que eu simplesmente creio, que eu tenho a convicção baseada naquilo que é reafirmado e reforçado para mim na palavra do Senhor, nosso Deus. Não é à toa que Jesus usa a expressão bem-aventurados, que nós sabemos, assim como nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, bem-aventurado significa feliz. Uma felicidade plena, verdadeira, que está em quem crer de verdade, sem a necessidade de ver ou tocar. Essa palavra de Jesus a Tomé, eu pego para mim. Eu peço que você pegue para você também, porque me viste, creste. Quantas vezes nós não pedimos sinais, nós não pedimos respostas, nós não fazemos algumas afirmações. Senhor, se o Senhor fizer isso, como se eu pudesse barganhar com Deus, como se Ele tivesse que provar para mim alguma coisa, como se Ele tivesse que me mostrar alguma coisa.
Senhor, mas se o Senhor fizesse isso para mim, eu seria mais fiel. Senhor, se o Senhor fizesse isso para mim, eu leria mais a Bíblia. Senhor, se o Senhor fizesse isso por mim, eu... E não pode ser assim. Sabe por quê? Porque o que precisava Ele fazer para você, Ele fez muito mais. Criou o mundo, o universo, criou você, te deu a oportunidade de ser salvo em Cristo Jesus, te deu o seu Santo Espírito, nos deu a palavra maravilhosa, o privilégio da vida em comunhão e igreja. Então, Ele já fez muito, Ele já fez tudo e ainda nos dará a glória, nos dará a eternidade. Então, o que será preciso? Talvez o que precise seja fé, convicção daquilo que você sabe que Deus já fez por você em Cristo Jesus e a palavra dele nos diz e nos relata. Porque me viste, creste? Você precisa ver para crer? Felizes aqueles que não viram e creram. E aqui Jesus está falando também da sua igreja hoje em dia, porque nós não vimos e nós cremos. E eu sinto a felicidade do Evangelho do Senhor em minha vida. Quanto mais eu creio, quanto mais eu me debruço sobre essa palavra, quanto mais eu busco as coisas de Deus. Trazendo para a nossa realidade, para os dias que nós estamos vivendo, a gente gostaria de ver vacinas, de ver os comércios se abrindo, de ver as igrejas cheias. E muitas talvez estão condicionando essas coisas a uma fidelidade com Deus. Deus, eu não estou conseguindo ter rotina no meu estudo da palavra, eu não estou conseguindo ter rotina na oração, não estou conseguindo tratar bem a minha família, a minha esposa, meus filhos, meu marido em casa, porque eu estou estressado, porque eu não estou conseguindo. E se voltar à normalidade, eu vou ficar menos preocupado financeiramente. Se voltar à normalidade, eu vou poder ir por culto, eu vou poder ter os meus momentos de lazer, e aí eu vou ficar menos estressado, eu vou ter mais tempo para ler a Bíblia, mas não, se você não está conseguindo aproveitar o momento agora, você não vai conseguir aproveitar depois. Você não precisa da liberação do comércio, da abertura do templo, de descobrir uma vacina, da pandemia acabar e dessa doença ser exterminada. Você não precisa disso. O que você e eu precisamos é fé. É fé. É de começar a viver e lembrando que fé é confiança. Eu confio no que Deus é, no que Ele fala e no que Ele faz, mas também é compromisso. Preciso ser compromissado com Deus e Sua palavra. Então a fé ela é para agora. Eu não preciso esperar nada acontecer em relação a essa pandemia para ter fé no Senhor Jesus. Para ter confiança de que Ele está no controle de todas as coisas e está cuidando de tudo que está acontecendo à nossa volta, ainda que a gente não veja. A gente vai falar disso no próximo versículo. E também ter compromisso com Ele e Sua palavra em casa e onde quer que a gente esteja. Então, não espere ver coisas, sentir coisas para fazer o que você tem que fazer diante de Deus em Cristo Jesus e diante das pessoas. Seja fiel a Deus, seja compromissado a Ele, tenha fé, tenha confiança e compromisso para com Deus agora. Nesse momento aqui em que Jesus se encontra com Tomé, ele passa a ter compromisso com Jesus, chamando ele no versículo 28 de Senhor meu e Deus meu. Mas era para Tomé ter tomado essa decisão muito antes. Ter chegado à conclusão de que Jesus era o seu rei e o seu Deus muito antes. E se a gente for ficar protelando, procrastinando essa fé em Deus, em Cristo Jesus, pode acontecer de quando ele voltar, no dia que ele vier arrebatar sua igreja e vier julgar esse mundo, quando nós talvez muitos dirão as palavras de Tomé, Deus meu, Rei meu, talvez será tarde. Então, fé é agora. Fé é agora, neste exato momento, independente do que eu veja, independente do que eu sinta. Não creia apenas quando ver o agir de Deus, mas creia e se entregue ao Deus que pode fazer qualquer coisa. A felicidade da fé não se baseia no que vemos ou sentimos, essa é a primeira lição. A segunda lição, do versículo 30, é: precisamos frisar a obra do Senhor diante de nós. Versículo 30 diz: na verdade, palavras de João, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão nestes livros. E desde a primeira vez que eu li esse versículo, eu fico pensando
na grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, nos sinais maravilhosos que Ele fez. Por isso que essa lição é importante. Precisamos frisar a obra do Senhor diante de nós. Nós temos facilidade de lembrar frustrações e sentir mágoas passadas. É ou não é verdade? Vira e mexe, você está trazendo à sua memória algo ruim que te aconteceu no passado. Às vezes você vai se aproximar e se relacionar de uma pessoa e já tem uma antipatia dela, já fica com raiva, lembrando de algo que ela já fez. Às vezes chora por coisas que aconteceram no passado e ainda não resolveu esse problema. E a gente tem essa facilidade de trazer à nossa mente, de trazer à tona coisas que nos machucaram no passado, que nos frustraram no passado. E muitas vezes nós vivemos no passado em relação a isso, e isso não pode acontecer. Mas quando nós paramos para refletir na grandeza e nas maravilhas da obra de Jesus Cristo em nossas vidas, nós ficamos maravilhados. Quem realmente foi salvo por Jesus sabe da grandeza da obra que Ele realizou em sua vida. Como eu citei, comecei a frequentar a igreja desde os 12 anos e me converti com 15, me batizei com 18, sempre conto essas histórias, e quando eu sondo essas passagens na minha vida, eu percebo quanto Deus tem me dado a oportunidade de crescer e amadurecer nele. Obviamente, eu estou ainda muito aquém do que Ele tem para mim, mas graças ao Senhor eu consigo ver um crescimento em minha vida e tudo que Ele permitiu que eu vivesse até chegar o momento de hoje. Então, quando nós paramos para refletir, como diz o corinho, né, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. É sempre maravilhoso relembrar as grandezas de Cristo em nossas vidas e através dela. Mas com o tempo, com o passar dos anos, com o avançar dos dias, o inimigo vai tentando nos fazer esquecer das maravilhas do Senhor e nos induzir a focar nas mazelas e dores dessa vida. Como no caso dessa pandemia, por exemplo, a gente começa a olhar para mortes, para problemas politizantes, como a gente refletiu de manhã, a ineficácia de algumas das nossas autoridades para se unirem e resolver o problema. Aí nós olhamos as pessoas e vemos como as pessoas às vezes são irresponsáveis também com as suas vidas, com a vida dos outros e com a nossa. Então o inimigo ele vai nos tentar afocar nas coisas difíceis, ruins e tristes. E esse versículo 30, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Me lembra do versículo 25 do capítulo 21, do mesmo evangelho. Se você for no capítulo 21, versículo 25, João fala o seguinte, ele finaliza o evangelho de João escrevendo: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O que você consegue ver, o que você consegue sentir que Jesus fez em sua vida, não se compara ao que ele realmente fez e está fazendo. Então, quando nós trazemos à nossa memória a obra maravilhosa de Jesus em nossas vidas, nós podemos potencializar isso a uma infinita proporção. Jesus fez, está fazendo por você e para você e através de você muito mais do que o que você consegue ver. Por isso que essa lição 2, ela é linkada com a lição 1, porque por isso que nós não podemos ter fé baseada naquilo que a gente consegue ver e sentir. Porque Jesus faz muito mais do que aquilo que a gente consegue ver e sentir. Nós precisamos firmar nossa fé em Jesus Cristo, que está fazendo coisas maravilhosas. E que Ele em si, Ele é maravilhoso. Eu tenho o hábito de agradecer ao nosso Deus, ao meu Senhor Jesus Cristo, não somente por aquilo que Ele faz. Eu agradeço pelas várias e maravilhosas coisas que Ele faz, tem feito e ainda vai fazer em minha vida, mas eu passei a agradecê-lo principalmente por aquilo que Ele é. Porque Ele é mais importante do que tudo. Eu sabendo que Jesus me salvou, que eu não perderei essa salvação, que Ele habita em mim, que Ele é o meu Rei, é o meu Senhor, é o meu dono, é o meu Salvador. Isso para mim é mais importante do que tudo. Então passe a fazer isso. Agradeça não somente por aquilo que Ele faz, mas principalmente por aquilo que Ele é. Então, Jesus fez, faz e fará muito mais do que eu consigo captar, do que você consegue perceber, porque Ele é maravilhoso demais. Por isso, meu querido irmão,
minha querida irmã que está me ouvindo nesse momento, foque na obra que o Senhor fez, fará em sua vida, seja grato a Ele por isso, e ainda vai fazer em sua vida. Deixe-o fazer. Quando você pensa no que Jesus fez em sua vida, você é grato. Quando você pensa no que Jesus tem para fazer em sua vida, você deixa Ele fazer. Todos nós ainda estamos aquém daquilo que Deus em Cristo Jesus tem para fazer em nossas vidas. Então, quando nós focamos e agradecemos pelo que Ele fez, agradecemos pelo que Ele é, e focamos naquilo que Ele vai fazer ainda, a gente não tem tempo de pensar nas coisas ruins, nas mazelas, nas frustrações, nas mágoas que nós passamos. Por isso que nós precisamos frisar a obra do Senhor diante de nós. Colocar em nossa mente o que Ele é em nossas vidas, o que Ele fez, está fazendo e ainda fará. E eu creio que isso nos motivará a enfrentar os dias difíceis da melhor maneira possível, entendendo que, inclusive, as dificuldades que surgem diante de nós são para nos provar, testar a nossa fé e nos fazer evoluir e ser aprovados diante dele. Amém, irmãos? Glória a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos permanecer firmes naquilo que Ele tem para nós. A terceira lição, no versículo 31, já caminhando para o nosso final, é creia cada vez mais em Jesus Cristo para viver de verdade. Versículo 31 diz, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse versículo fala do objetivo dos evangelhos, mais especificamente este evangelho de João. Este registro, bem como os demais, foi feito para crermos que Jesus é o Cristo. O Cristo. Essa palavra é um título grego, traduzido do hebraico Messias ou Mexia. E essas duas palavras, tanto Cristo em grego quanto Messias em hebraico, elas significam ungido. O significado dessas palavras é ungido. E no Antigo Testamento, a pessoa ela era ungida para dois ofícios muito notáveis e importantes. Um era ser consagrado como sumo sacerdote e outra como rei. E o nosso Senhor Jesus Cristo é os dois. Ele é o sumo sacerdote e é o nosso rei. E além disso, ele é o próprio Deus. É como nas palavras do próprio Tomé, né? No versículo 28, Senhor meu e Deus meu. E o termo Filho de Deus, para que creais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, denota a obra graciosa do unigênito do Pai como Salvador dos humildes. Então essas palavras abarcam a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo a humanidade dele em morrer por nós na cruz, em se esvaziar da sua glória, por livre e espontânea vontade, né? Vir a esse mundo, viver uma vida sem pecados, pagar o preço por nós na cruz, ressuscitar, subiu aos céus, deixar a sua igreja e na promessa de que vai voltar. Crendo nisso, é onde João diz no final, para que tenhais vida em seu nome. E esse é o objetivo, para que tenhamos vida e não sejamos simples zumbis caminhando e sobrevivendo ao longo dos dias. A palavra vida, do grego, significa zoe, que é uma vida plena, uma vida abundante, uma vida no sentido mais amplo. Vida de verdade. Não é o que as pessoas têm por aí. Uma vez eu ouvi uma frase que diz que a vida não é só crescer, casar, pagar boletos e morrer. A vida secular é assim. As pessoas vivem com medo da morte porque não sabem o que vão esperar delas depois ou têm medo do que vai acontecer com elas. Nós não. Nós temos vida em Cristo Jesus aqui e teremos mais ainda na glória. Aleluia. Então, irmãos, zoe a vida plena e abundante em Cristo Jesus. E muitos são sobreviventes do seu cotidiano. Caminham nessa terra como zumbis, vivendo pelos seus próprios nomes e com medo do dia da morte chegar, como eu disse. Você foi chamado para ser diferente e ter vida plena no nome de Jesus Cristo. Nome esse que está acima de todo nome. Por isso nós devemos crer. E quanto mais cremos, mais nós vivemos. Para que creiais. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quanto mais você depositar a sua fé, depositar a sua esperança, depositar a sua vida em Cristo Jesus, mais você vai experimentar o que é vida de verdade. Talvez você está triste com a vida, está chateado com a vida, está cabisbaixo com a vida, ou talvez pense até no pior, pense em não ter mais a vida física. Mas entenda que essa vida física é apenas uma pequena parte de um todo que Jesus Cristo, e somente nele você pode ter, que Jesus Cristo quer te dar e somente nele você pode ter. Por isso que isso foi escrito. Por isso que você está ouvindo essa mensagem, para que crendo nele, que ele é o Cristo, o ungido de Deus e o Filho de Deus, e veio ao mundo e fez toda essa obra, a partir daí nós teremos vida plena, vida abundante no nome dele, não no meu nome. Não buscando, no meu caso, não eu buscando os meus interesses, minhas vontades, meus desejos, mas eu buscando tudo no nome dele, e só aí eu vou experimentar vida de verdade. Para a gente concluir, nós podemos não saber o que as próximas semanas nos aguardam, mas nós sabemos que podemos crer e ser felizes sem ver nada. Crer não no que é terreno, mas naquele que excede toda essa realidade. Essa realidade entre aspas, porque existe uma realidade espiritual que vai além daquilo que é material e que nós vemos com os nossos olhos humanos. Foque e lembre-se da obra que o Senhor Jesus fez e ainda vai fazer em sua vida, mesmo nesses dias difíceis. Foque nele. Dedique-se completamente a ele. E busque crer cada dia mais nesse nome, o nome de Jesus, para viver de verdade uma vida que só pode ser vivida nele, para a honra e glória dele. Que Deus os abençoe com a pregação dessa palavra. Tenha uma excelente noite, finzinho de domingo, e uma excelente semana na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham esse momento para orarem, para colocarem a vida de vocês diante desse Senhor Jesus maravilhoso e peçam a Ele isso, fé, fé, que Ele vos aumente a fé de vocês, para que possamos passar a nossa fé, a fé de vocês, para que vocês possam passar por esses períodos da melhor maneira possível e se fortaleçam nele, para que crendo tenham vida de verdade. Boa noite. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmãos.